Olá, meu nome é Rafael Saraiva e o objetivo dessa apresentação é passar para vocês uma espécie de comportamento de um cliente de academia. Eu chamo essa palestra de ciclo motivacional do cliente. O objetivo é abordar uma série de atitudes que você deve ter com esse cliente para evitar que ele sinta-se desestimulado, perca a vontade, perca o interesse e, consequentemente, você perca esse aluno. Bom, farei essa apresentação através de um gráfico que demonstra o dia a dia, de certa forma, meses e o comportamento desse cliente através desse ciclo. Imagine uma situação onde o seu cliente chegou na academia. É o primeiro dia, é uma experiência nova para ele. Esse cliente não se sente com um físico agradável. Esse cliente não se sente favorável ao início de uma prática de exercício físico. A própria imagem demonstra a situação, demonstra que esse cliente não está fisicamente apto a iniciar esse treinamento. E isso é uma barreira muito grande para esse cliente quebrar no início. Ele tem uma série de dificuldades, ele sente vergonha, ele sente insegurança. Para um cliente que está iniciando a atividade física, existe uma dificuldade muito grande, de certa forma até uma barreira para iniciar esse treinamento. Esse cliente está com um físico desfavorável, ele se sente inseguro, ele se sente, de certa forma, sofrendo algum tipo de preconceito de outras pessoas. Então é muito importante que você, professor, que você, treinador, tenha habilidades para identificar essa situação perante esse cliente. Eu costumo dizer que tem uma palavra que é muito importante e que você tem que ter em mente. É a palavra comprometimento. A partir do momento que esse cliente estiver comprometido com você, o treinamento terá resultado. Você, por acaso, casaria-se com alguém que não está comprometido com você? Provavelmente não. A situação do cliente não é diferente. Demonstre para esse cliente que você está altamente comprometido com ele, com os seus anseios, com os seus desejos, com os seus resultados. Costumo dizer que o primeiro dia é o dia que você tem que observar alguns aspectos que farão toda a diferença nesse treinamento. Primeira dica que eu dou para você: observe com muita clareza o objetivo do cliente. O que esse cliente deseja? Por que esse cliente foi na academia? Muitas vezes o professor se preocupa com o que ele quer, com o que ele gosta, e ele não presta atenção e não dá o devido valor ao que o cliente quer. Por exemplo, o professor gosta de corridas e começa a induzir o seu cliente para que esse cliente comece a correr. Mas ele nunca perguntou se o cliente tem interesse em corrida, ele nunca perguntou se o cliente gosta de correr. Talvez para o cliente correr é uma atividade totalmente massiva e ele não tem um mínimo interesse nesse tipo de atividade. Ou uma outra situação, o professor gosta de levantamento de peso olímpico e ele quer treinar esse cliente para que ele faça uma série de supino muito pesada, para que ele faça uma série de agachamento muito pesada, para que ele entre em uma competição. Mas o cliente não tem interesse nenhum nesse tipo de exercício. O cliente nem gosta de fazer um levantamento de pesos excessivo. O cliente tem medo, o cliente não se interessa por essa área ou por essa atividade. Então eu repito, tenha clareza no objetivo do seu cliente. Pergunte para ele o que te trouxe aqui, o que você deseja, o que você quer, aonde você quer chegar. Segunda dica muito importante, informação técnica para desenvolvimento do treinamento. Chegou para você um cliente que tem uma patologia, uma condromalácia patelar. E aí, você sabe de que forma você deve desenvolver o treinamento desse cliente?
Você sabe quais são as restrições? Você sabe qual é o protocolo ideal? Outra situação, chegou um cliente que te procurou e tem interesse em correr uma maratona. Você tem conhecimento técnico para desenvolver o treinamento de um maratonista? Você sabe constituir e construir um pequeno ciclo de treinamento, um grande ciclo de treinamento e prepará-lo para essa prova, que muitas vezes pode ser o sonho desse cliente? Então, estude, leia, atualize-se. Hoje a internet tem uma série de informações disponíveis, porém, ao mesmo tempo, tome bastante cuidado com informações, eu chamaria de falsas, que existem na internet. Procure referências bibliográficas, procure referências que realmente são científicas. Terceiro ponto, atenção máxima aos detalhes físicos, psíquicos e emocionais desse cliente. O que eu quero dizer com isso? Você está com o seu cliente, que no nosso exemplo é um cliente que está acima do peso, é um cliente que se sente envergonhado. Na primeira aula, você coloca esse cliente para fazer um exercício de agachamento na barra guiada ou num exercício de flexão deitado, onde você expõe esse cliente em uma postura totalmente constrangedora. Ele não vai se sentir à vontade ali, ele não está confortável com aquela situação. Ou outro exemplo, você passa um exercício para esse cliente de rosca alternada, por exemplo. Ele não tem coordenação motora para fazer esse exercício, ele não tem coordenação motora para realizar esse movimento, ele vai morrer de vergonha, porque outras pessoas estão olhando, outras pessoas estão observando. Tome muito cuidado com esses detalhes físicos do seu cliente. Detalhes psíquicos. Talvez você não sabe, ninguém te disse, nem mesmo ele te disse, mas esse cliente sofre de algum distúrbio. Esse cliente tem, por exemplo, uma síndrome do pânico. Esse cliente não gosta de frequentar um local com muitas pessoas. E aí você leva ele para realizar um exercício ao lado de outras pessoas, que são, por exemplo, pessoas que gostam de conversar, que gostam de interação, e aquilo, de certa forma, aflige o seu cliente. O seu cliente não está apto para esse tipo de prática no momento, não está apto para esse tipo de relação nesse momento. Então, se o cliente trouxe esse tipo de informação para você, ou você percebeu que esse cliente não está no momento de se socializar, leve ele para um extremo da academia de uma forma mais reservada, leve esse cliente para fazer um exercício em um equipamento que não tem ninguém, leve ele para fazer esse exercício até de forma externa, faça uma caminhada em volta da academia, em um parque, em alguma outra situação, onde você explore de uma forma que o cliente se sinta mais confortável. E detalhes emocionais. Eu costumo dizer que as mulheres, por exemplo, na semana do ciclo menstrual, a emoção delas fica à flor da pele, o emocional delas fica completamente alterado. Cuidado com essa situação, até de certa forma hormonal desse cliente. Então observe, às vezes naquele dia o seu cliente não está com paciência, às vezes naquele dia ele não quer que você explore dele o máximo do exercício, então naquele dia especificamente você passa um treinamento um pouco mais leve, ok? Quarta dica que eu dou, atenção máxima à sua apresentação, dicção e comunicação. Como é esse cliente? Como esse cliente se mostra para você? Ele é uma pessoa extremamente comunicativa? Ele gosta de conversar? Ele gosta de falar? Converse com ele, fale bastante. Ou ele é uma pessoa tímida, retraída, não gosta muito de conversa, não gosta muito de se expor, não gosta muito de falar da intimidade dele? Tudo bem, respeite esse aspecto do seu cliente. É um cliente que gosta de falar alto, é um cliente que gosta de chamar atenção na academia. Brinque, entre nas brincadeiras dele, brinque com ele, conte piadas. Ou é um cliente mais reservado, não gosta desse tipo de exposição. Respeite a situação do seu cliente. Mantenha esse sigilo, mantenha essa situação de uma forma com que ele se sinta mais à vontade. Outro exemplo e outra situação. Atenção máxima à personalidade do cliente e os seus gostos. Do que esse cliente gosta de conversar? O que esse cliente gosta aprecia? Ele é um cliente, por exemplo, que gosta de futebol.
O brasileiro é muito apaixonado por futebol e especificamente esse seu cliente é apaixonado pelo time dele. Entenda mais sobre o time dele, acompanhe o campeonato brasileiro, acompanhe o campeonato mundial, tenha mais informações sobre o time, tenha assunto para conversar com esse seu cliente. Afinal, você vai passar um período ao lado dele. E esse período exige uma comunicação. Você precisa fortalecer esse elo com o seu cliente. Outra situação, seu cliente gosta, por exemplo, de culinária. Entenda um pouco mais sobre o assunto, leia, pesquise, assista vídeos, assista documentários, leia uma revista que fale especificamente sobre esse assunto para que você tenha um conteúdo interessante para conversar com o seu cliente. Se você não tiver conteúdo, se você não trouxer informações novas, se você não souber conversar sobre o que ele gosta, ele vai perder o interesse em você. E perdendo o interesse em você, o que ele perde? O comprometimento. Ele deixa de estar comprometido com você. E o último tópico, a última dica que eu dou é pontualidade, respeito, alegria e energia. Sobre horário, não deveria nem fazer algum tipo de comentário, né? Nenhum cliente quer receber um professor, um treinador que chega atrasado ou que não cumpre o horário que foi combinado. Tenha respeito por essa pessoa, seja alegre, dê uma aula divertida, ninguém quer treinar com um defunto do lado. Outro ponto, dê exemplo. Você quer cobrar do seu cliente, do seu aluno, que ele treine sem você treinar? Você tem que dar exemplo, você tem que mostrar para ele que você também executa aquele exercício, que você também tem disposição para fazer aquilo, que você sabe que é difícil de fazer, mas que você também faz. E alegria, né? Ninguém quer ter uma pessoa desmotivada, triste ao seu lado. E aí iniciamos então uma sequência que eu vou montar para vocês uma espécie de um gráfico, certo? O que eu digo para você que é um ponto muito importante para você observar no início do treinamento? E esse ponto pode ser usado ao seu favor. Esse ponto é a satisfação do seu cliente. Se o seu cliente estiver satisfeito com você, ótimo. Imaginando um gráfico, imagine a linha para cima. Estamos buscando então o máximo de satisfação desse cliente. Quem não quer ser satisfeito hoje? Quem não quer ser bem recebido em um lugar? Quem não quer comer em um restaurante e receber um ótimo atendimento, comer um ótimo prato? Isso é óbvio e todos buscam esse tipo de satisfação. Inversamente proporcional a essa satisfação que o cliente busca, existe uma outra situação, que é o tempo. Ou seja, quanto mais rápido você deixar o seu cliente satisfeito, melhor será o seu resultado. Ou seja, no menor tempo possível, você deve buscar o maior índice e nível de satisfação desse cliente. Algum cliente, por acaso, chega para você e diz: olha só, eu quero me preparar para o meu casamento, eu quero emagrecer 15 quilos para o meu casamento, e o meu casamento vai ser daqui 2 anos. Não, isso não acontece. Na prática é completamente diferente. O cliente te procura e diz para você: eu quero emagrecer 20 quilos para o meu casamento. E você pergunta: ah, legal, e quando é o seu casamento? Ah, é daqui 2 meses. Ou a mulher te procura e diz: ah, eu quero ir para a praia e eu preciso perder 5, 6 quilos para ir para a praia. Ah, que legal, e quando é a sua viagem? Ah, minha viagem é daqui 15 dias. Então, o cliente sempre vai te procurar para um objetivo extremamente difícil de ser alcançado no menor tempo possível. Logo, quando você conseguir trazer o máximo de resultado para ele no menor tempo possível, o grau de satisfação dele será enorme. Imaginando então uma situação onde a gente consiga atingir esse panorama, um altíssimo grau de satisfação em um pequeno intervalo de tempo, nós teríamos um gráfico exatamente nesse formato. Seria o ideal. Imaginando então agora na parte prática, como que ficaria essa situação?
Primeira semana de treinamento. Como é que estaria esse cliente na primeira semana de treinamento? Como é que está o comprometimento desse cliente? Tenha certeza que ele está altamente comprometido com você. Primeiro porque ele pagou para você. Normalmente o treinamento é cobrado antecipado. Você normalmente vende pacotes de treinamento, a academia normalmente vende pacotes de treinamento, eventualmente planos trimestrais, semestrais, talvez até planos anuais. Então esse cliente acreditou no serviço que você vai entregar para ele e ele pagou antecipadamente para receber esse serviço. Diferente de uma situação onde ele esperaria o resultado aparecer para te pagar. Mas na prática o nosso mercado não funciona dessa forma, o cliente paga antecipado. Ou seja, o nível de comprometimento dele está alto, ele está disposto a iniciar esse treinamento, ele está disposto a realizar os exercícios, ele está disposto a fazer aquilo que você mandar. Então aproveite desse início, mostre para ele que você também está comprometido com ele. Imaginando que os pontos positivos sejam e simbolizem o índice de comprometimento do seu cliente, então estamos falando de um comprometimento nível 5, ok? Cliente altamente comprometido na primeira semana. O condicionamento desse cliente normalmente não é bom no início. No nosso exemplo, o nosso cliente está completamente comprometido, certo? Obeso, fora de forma, sem flexibilidade. Mostre isso para o seu cliente. É muito importante que você mostre para ele que o grau de condicionamento dele neste momento não está legal. E aos poucos, conforme esse grau de condicionamento for melhorando, for subindo, você também novamente deve mostrar para ele os ganhos, os benefícios que ele teve e pontuar, se possível até, de alguma forma, em algum sistema, em alguma planilha, algum tipo de anotação. Alguns professores utilizam-se de fotos, outros professores utilizam-se de alguns softwares. Então, aquilo que for conveniente para você, faça e mostre para o seu cliente que o grau de condicionamento dele no início era X e ao final se transformou em Y. Isso é muito importante e é um dos critérios que torna a retenção desse cliente altamente positiva. Como é que está a expectativa desse cliente no início? Tenha certeza que está alta. Por quê? Alguém disse para esse cliente que você é um bom professor. Ele não procurou você à toa. Não foi por acaso que ele buscou a sua academia ou o seu treinador. Com certeza alguém fez uma propaganda positiva sobre o seu trabalho. Às vezes um parente dele, às vezes um amigo dele, às vezes alguém muito próximo dessa pessoa que deu uma referência de você. Então ele iniciou esse treinamento com você com um grau de expectativa extremamente alto. Ele viu eventualmente algum outro cliente seu que teve um resultado positivo. Então logo ele acredita que ele também vai ter esse resultado positivo. Ele está acreditando no trabalho que você vai realizar com ele. Logo, o grau de expectativa dele é alto. Imaginando uma situação onde ao final dessa primeira semana você observou todos aqueles pontos que eu passei, seguiu com clareza o objetivo, se mostrou altamente comprometido, demonstrou para ele que o condicionamento dele está baixo, mas mostrou para ele que você vai buscar melhorá-lo, a expectativa desse cliente só vai subir. Imaginando o início de uma segunda semana, o grau de comprometimento do cliente continua alto, demonstrando que são 5 pontos de comprometimento, o condicionamento dele ainda está baixo, porque em 2 semanas esse cliente não tem ainda grandes resultados, mas você se atentou àqueles pontos, continua mantendo um ritmo de aula legal, continua observando aqueles pontos que foram citados no início e a expectativa dele continua ótima. Ele acha que realmente ele vai conseguir atingir aquele objetivo que ele estava buscando. Ele olha para você e fala, opa, legal, era isso realmente que eu estava buscando, era isso que eu desejava, está dentro daquilo que eu imaginei. Logo, o grau de expectativa dele continua, de certa forma, subindo. O gráfico de expectativa continua alto. E nesse ponto, acontece uma situação interessante. Eu chamo de momentos mágicos. Por quê? Esse cliente começa a perceber que ele é capaz de fazer algumas coisas que ele nunca imaginou que seria. Por exemplo, tem clientes que no primeiro dia
mal conseguem subir na esteira. E ao final da segunda semana, esse cliente já começa a acelerar um pouco a velocidade da esteira, você começa a utilizar de outros recursos, por exemplo, aumentar a inclinação da esteira, você já levou ele para um outro tipo de equipamento, por exemplo, um elíptico, que exige, além da coordenação, exige um certo esforço físico, e esse cliente consegue executar esse movimento com um pouco mais de facilidade. Para um treinamento de musculação, no primeiro dia, esse cliente não conseguia segurar uma barra de forma coordenada, esse cliente não conseguia executar um movimento de rosca alternada com coordenação, o movimento estava completamente torto, completamente errado, a postura dele estava errada, a respiração dele estava errada, e ao longo do treinamento ele percebe que ele é capaz, ele consegue observar alguns ganhos, ele consegue perceber que o treinamento já está evoluindo de uma forma melhor, você já não chama tanto a atenção dele e ele começa a perceber que ele é capaz. Mostre para o seu cliente isso, mostre a evolução que ele teve ao longo dessas 2 semanas. Apesar de para nós, treinadores, especialistas do ramo, parecer que não houve tanta evolução, para ele muitas vezes houve sim. Lembre-se que ele quebrou uma barreira para iniciar esse treinamento. Então, para ele é muito importante que você mostre os ganhos e os benefícios que ele está tendo. Nesse ponto também, a partir da segunda semana, ocorre algo muito interessante. Eu chamo de alto índice de propagação do círculo de amizades. Esse cliente, de certa forma, começa a se socializar dentro da academia. Normalmente, os horários de treinamento são os mesmos. Então, simulando um exemplo prático, esse cliente treina todas as segundas, quartas e sextas às 18 horas. Outros clientes normalmente têm esse comportamento também. Então, a partir da segunda semana, ele já viu aquela mesma pessoa ali em torno de 5, 6 vezes, as pessoas já começam a cumprimentá-lo, alguns já começam a chamá-lo pelo nome, a atendente ou recepcionista já sabe qual é a chave do carro dele, antes mesmo que ele peça a chave de volta no momento de ir embora da academia, a recepcionista já entrega a chave nas mãos dele e ele começa a sentir que aquele ambiente, de certa forma, está favorecendo para esse círculo de amizades. Importantíssimo que você, professor, que você, treinador, mostre para ele que a academia não é só um ambiente de treinamento, também é um ambiente de socialização, também é um ambiente familiar. Ele tem que sentir que esse local é um local agradável, um local onde ele possa trazer a esposa, os filhos, o pai, a mãe. Mostre isso para o seu cliente. Mostre que a academia não é somente um centro de treinamento. E seguimos com o treinamento. Terceira semana, alto índice de comprometimento. Quarta semana e final do mês. Alto índice de comprometimento ainda. Afinal, você atendeu a todas as expectativas dele. Expectativa extremamente alta e fechamos o ciclo. Fechamos o primeiro mês. Uma pergunta que eu faço para você. Ao final do primeiro mês, ao final de um primeiro ciclo, o que é importante que seja feito? Eu digo que é muito importante que você faça a reavaliação do treinamento. Ah, entendi. Então eu levo ele para a sala de avaliação física, faço um teste cardíaco, extraio as medidas, faço um teste com adipômetro? Não, não é isso que eu estou dizendo. Aliás, eu pergunto, você acha que realmente é importante fazer uma avaliação física com esse cliente? A grande pergunta é básico e fundamental que você faça uma avaliação física com esse cliente? E aí eu te pergunto, para quê? No nosso exemplo aqui, para quê? Para mostrar para ele que ele está gordo, para mostrar para ele que ele está obeso, para dizer para ele que ele vai morrer daqui 60 dias, que ele não tem flexibilidade nenhuma, que ele é desengonçado, que ele não tem coordenação motora. Para quê? Para mostrar para ele que ele está péssimo. Ele sabe que ele está péssimo. Qual é o objetivo dessa avaliação? Dizer para ele, olha, você está horrível. Ele já sabe disso. Talvez nesse momento você só vai desmotivá-lo. Você vai colocar ele mais para baixo do que ele já estava. Ele já tem consciência disso. Se ele não tivesse consciência disso, ele não teria buscado academia. Ele não teria ido
te contratar para o treinamento. Então, cuidado. A avaliação física é importante? Sim, importantíssima. Você tem que ter alguns parâmetros até para, ao final do período, demonstrar para ele os ganhos e os benefícios que ele teve. Mas cuidado, talvez uma avaliação, uma anamnese mais psicológica seja muito mais importante do que mostrar para ele o percentual de gordura. Então, quando eu digo reavaliação de treinamento, eu não quero dizer só a reavaliação do treinamento dele. Eu quero dizer a reavaliação de todos aqueles pontos que eu citei para você. A clareza nos objetivos do cliente, informação técnica para o desenvolvimento do treinamento, atenção máxima aos detalhes, atenção máxima à apresentação, personalidade. E faça uma reflexão. Você está sendo pontual? Você está tendo respeito por ele? Você está tendo alegria? Você está atendendo ele com energia? É a hora de você reavaliar a sua conduta. É a hora de você reavaliar o seu treinamento com ele. Você estudou o assunto? Você buscou o desenvolvimento técnico para esse treinamento? Você estudou os gostos do seu cliente? Você sente que esse cliente está próximo de você? É a hora de você chegar para esse cliente e dizer: está legal o meu trabalho? Você está satisfeito comigo? Era isso que você estava buscando? Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar, para transformar essa aula em um momento mais agradável? Tem alguma coisa que eu possa fazer para transformar esses momentos melhores do que já estão? Pergunte para o seu cliente. Não tenha vergonha de perguntar. É muito importante ter esse feedback do seu cliente. E é nesse momento que você vai dar o feedback para ele. Por exemplo, pedindo para ele ter mais pontualidade, pedindo para ele melhorar a alimentação dele, pedindo para ele conversar menos durante o treino, para ele ter mais foco, mais atenção, executar os exercícios da forma mais correta. Ok? Bom, dando continuidade no nosso gráfico, como o tempo já passou, o grau de satisfação dele tende a diminuir um pouco. Então o nosso gráfico começa a tomar uma forma um pouco diferente. Mas você manteve o treinamento extremamente bem realizado, o grau de comprometimento dele continua alto, o grau de condicionamento físico dele nesse momento começa a reagir de uma forma positiva, certo? A partir do segundo mês começa a acontecer algo muito interessante. As pessoas à volta desse cliente começam a observar algum tipo de ganho. A esposa comenta com ele: nossa, parece que você emagreceu. Os amigos do trabalho perguntam: o que você está fazendo? Parece que sua postura melhorou. Olha, eu estou percebendo que você está um pouco mais forte. Sinto que você está mais alegre. Sinto que você está com uma disposição melhor no trabalho. E ele mesmo começa a sentir alguns benefícios e alguns ganhos. Ele começa a dormir melhor, ele sente que a digestão dele está melhor, ele sente que a flexibilidade dele está melhor. De manhã, quando ele acordava, aquela dorzinha na coluna, às vezes pode ter sumido, se não, diminuído bastante. Aquela dificuldade que ele tinha para colocar o tênis de manhã, que é algo que às vezes você não tem ideia do que é isso, porque você nunca passou por uma situação dessa, mas esse cliente pode passar por esse tipo de dificuldade. E ao final do segundo mês ele não tem mais essa barreira. Aquilo de certa forma começa a ficar mais cômodo para ele. E ele realmente observa ganhos e benefícios. Mostre para ele tudo que melhorou ao final desse segundo mês. Chegamos então novamente a que ponto? Ao fechamento de um ciclo, ao fechamento do segundo mês. E aí eu pergunto, ao final do fechamento, o que a gente deve fazer? Reavaliar o treinamento desse cliente. Faça novamente aquelas perguntas para ele. Está tudo bem? Está tudo tranquilo? É isso que você deseja? Tem algo que eu possa melhorar? Em 2 meses de treinamento, com certeza você já desenvolveu uma certa empatia com esse cliente, você já desenvolveu uma certa intimidade com esse cliente, você já tem intimidade suficiente para fazer esse tipo de pergunta para ele. Sinta-se à vontade, faça esse tipo de pergunta, porque se você não perguntar, você não vai saber aonde você está errando. É muito importante esse feedback, ok? Bom, ao final do segundo mês, eu digo que o índice de propagação do círculo de amizades é altíssimo. Por quê?
Clientes da academia começam a convidá-lo para eventos sociais. Por exemplo, o grupo da academia tem um time de futebol. Esse seu cliente já é convidado para participar desse grupo. Eventualmente, algum aluno ali vai fazer uma festa de comemoração de aniversário. Esse cliente já é convidado. As pessoas praticamente todas já o chamam pelo nome. Se eventualmente ele tem um apelido, o pessoal já começa carinhosamente a chamá-lo pelo apelido. Então, esse índice de amizades começa realmente a se transformar numa coisa mais sólida. Outra situação, eventualmente esse cliente é um cliente solteiro e ali já encontrou uma pessoa que chamou a atenção dele, ou vice-versa, então ele já começa a desenvolver também um ponto que pode se transformar até num relacionamento. Então, mostre isso para o cliente. Lembra quando você chegou aqui? Olha só, você não conhecia ninguém, hoje você já criou até alguns amigos, você já tem uma pessoa aí que se transformou numa paquera e eventualmente isso pode até se transformar num relacionamento. Eu tenho vários casos que eu poderia citar aqui de situações de pessoas que constituíram uma família e tudo isso começou dentro de uma academia. Bom, existe um ponto aqui que se você, professor, se você, treinador, conseguir identificar e conseguir explorar, a chance de manter esse aluno para o resto da sua vida é enorme. Ao final do segundo mês, normalmente, talvez ao final do terceiro mês, ocorre uma situação que vai levar esse gráfico seu para um ápice, para um ponto extremo de realização. Eu digo que o cliente encontra e descobre potenciais. Por exemplo, lembra aquele cliente que queria correr uma maratona? Ao final do segundo mês ele começa a perceber que ele tem condições de fazer isso. Ao final do terceiro ou do segundo ou do terceiro mês ele consegue correr 10 quilômetros. Algo que para ele parecia impossível, agora já começa a se tornar realidade. Às vezes esse cliente tinha um sonho de disputar um campeonato de uma arte marcial e ele percebe que com o treinamento de musculação a flexibilidade dele melhorou, a força dele melhorou, o condicionamento físico dele melhorou e agora ele sente que é possível disputar esse campeonato e aquele adversário que ele tinha medo, ele passa a não ter mais medo. Explore esses potenciais do seu cliente. Se um dia você conseguir transformar o seu cliente em um campeão, ele nunca mais vai te esquecer. Lembre-se disso. Se um dia você conseguir transformar seu cliente no ganhador de uma medalha, tenha certeza que na consciência dele, no coração dele, essa medalha tem o seu nome também. E esse cliente dificilmente vai te abandonar. Dando sequência no nosso gráfico, ao final do terceiro mês, mesma situação. Início de treinamento, início de semana, porém, tome um pouco de cuidado. Por quê? No início do terceiro mês, após todos esses benefícios que o cliente já teve, o grau de comprometimento dele começa a cair um pouco. Aquele cliente que vinha seguindo uma dieta extremamente rígida, que tirou 100% do doce da alimentação dele, ao final desse terceiro mês ele já começa a pensar assim, não tem problema se hoje eu avacalhar um pouquinho, comer um bolo, não tem problema se essa semana eu faltar a uma aula, não tem problema se essa semana eu deixar de fazer algum exercício. Então, observe bem, não deixe o seu cliente perder o ritmo. Neste terceiro mês, a tendência de que ele comece a se acomodar é muito grande, ainda mais porque ele já teve vários ganhos, vários benefícios, e nesse ponto ele começa a perder um pouco daquele comprometimento. Enfatize para ele a importância de se manter comprometido. Iniciamos então
o quarto mês. O índice de comprometimento dele tende a reduzir um pouco, mas normal, mantendo ali entre 3 pontos e 4 pontos, é o suficiente para que esse cliente se mantenha ativo. E o índice de condicionamento físico dele sobe bastante. Nesse momento aqui, é notável os ganhos que ele teve. Esse cliente já perdeu alguns quilos na balança, aquela roupa apertada que estava no armário, que ele não usava há muitos anos, hoje ela já serve, e ele vem contar isso para você todo animado, ele vem trazer para você experiências do dia a dia. Por exemplo, quando ele viajava, ele sentia muita dor no joelho, muita dor na coluna, muito desconforto, hoje ele não sente mais isso, e o cliente relata isso para você. Então, explore essas informações do cliente de forma positiva. Ao final do terceiro mês, o índice de propagação do ciclo de amizades está enorme, gigantesco. O cliente já conhece todo mundo do seu horário, eventualmente ele treinou em um outro horário ou participou de um outro evento da academia e ele já conhece outras pessoas também. Fora da academia, ele começa a encontrar essas pessoas em eventos sociais da cidade e nem tinha uma conexão com a academia, mas ele já encontra pessoas que frequentam a academia e já chamam pelo nome. Enfim, o índice de socialização desse cliente é enorme, é altíssimo. Alguns dizem até que já começam a fazer parte da família da academia. Então, explore isso de forma positiva, certo? Ao final do quarto mês, a tendência é que o comprometimento dele baixe mais ainda, diante desses grandes resultados que ele teve, e a tendência é de que esse aluno comece a faltar. Não deixe isso acontecer, ok? Mostre para ele que qualquer treinamento que não for realizado implica numa perda muito grande de resultado. Tente mostrar para ele que ele só teve esse grande resultado por conta do comprometimento do início do treinamento. E eu diria para você, professor, treinador, que se você chegar a uma situação similar a essa, é claro que na prática existem N situações, mas eu tenho observado ao longo dos anos fazendo gestão de academias que boa parte dos clientes tem um comportamento muito próximo disso que eu relatei nos gráficos. Se você, professor, atingir uma situação próxima a essa ou idêntica a essa, eu diria que você chegou num ponto extremamente favorável. E eu chamaria esse ponto de sucesso. A partir do momento que você chegou nesse ponto, você atingiu o sucesso no seu treinamento. Simples assim? Era só isso que eu tinha para passar? Não, essa é a parte boa. Aqui eu só falei de aspectos positivos, de uma situação onde tudo deu certo, onde você foi perfeito e o aluno também, de certa forma, foi perfeito. Mas na prática é isso que acontece? Não, infelizmente não é. Então eu preciso explorar com você uma outra situação, uma situação completamente inversa a essa que eu estou passando agora. Uma situação onde, infelizmente, muitos professores chegam e talvez por orgulho, talvez por vaidade, eles não corrigem esse ponto, eles não corrigem essa situação. Então eu queria que você, professor, tivesse consciência de que se essa situação aparecer diante do seu dia a dia, diante do seu treinamento, diante do seu trabalho, tenha consciência para tomar algumas atitudes. Vamos lá. Eu costumo dizer que, inversamente proporcional à expectativa do seu cliente, existe uma palavra que eu chamo de frustração. Quando você, por exemplo, recebe uma indicação de um restaurante e um amigo diz, olha, eu estive em um restaurante esse final de semana, o restaurante é muito bom, o valor é interessante, o prato era ótimo, o garçom me atendeu super bem. Eu te pergunto, qual é o nível de expectativa que você cria desse restaurante? É alto, não é mesmo? Você já imagina aquele prato delicioso chegando, aquele ambiente agradável, aquele garçom simpático, e você, curiosamente, resolve ir conhecer esse restaurante. E aí você sai de casa todo animado, todo feliz e chega até o restaurante. Quando você entra no restaurante, o garçom
te atende de uma forma grosseira, te leva para uma mesa suja. Quando você senta nessa mesa, você se sente de certa forma isolado do restaurante, num ponto escuro, uma música alta, desagradável, mas você ali mantém-se fiel à indicação do seu amigo, né? Lembra que seu amigo disse que o restaurante era ótimo, então o seu grau de expectativa ainda está alto. E aí você faz o pedido do prato. O prato demora para chegar, o alimento chega frio ou queimado. Quando você coloca na boca, tá horrível, tá salgado ou tá sem sal. E aí você para pensar e fala, nossa, será que é esse restaurante que meu amigo indicou mesmo ou será que eu vim parar no lugar errado? E aí, não muito satisfeito com aquela experiência, você pede a conta. E quando chega, a conta tem um valor 2, 3 vezes maior do que você tinha imaginado. E aí eu te pergunto, como é que está a sua frustração nesse momento? Altíssima. Por quê? Porque você criou uma expectativa muito grande daquele local. E quando essa expectativa não é atendida do jeito que você tinha imaginado, do jeito que você desejava, a sua frustração também vai ser altíssima. E eu te digo, alunos têm uma expectativa muito grande de você, professor. O aluno comprou a ideia. Lembra que eu disse que ele pagou à vista? Ele pagou antecipado para receber um serviço que ele nem sabe como é, só porque alguém indicou. E ele acreditou nessa indicação. E ele iniciou o treinamento com você. E agora eu vou mostrar para você o comportamento desse cliente diante de momentos extremamente frustrantes. Bom, iniciamos o treinamento, primeira semana, ele está altamente comprometido, condicionamento baixo, e você não prestou muita atenção naqueles pontos principais. Não teve clareza no objetivo dele, não tem informação técnica, ele faz uma pergunta para você, por exemplo, professor, treinador, eu tenho uma dor no joelho, o que pode ser? E você responde, não sei, eu acho que pode ser alguma coisa, mas não sei muito bem o que é. Ou, por exemplo, ele olha um aluno treinando com um professor ao lado e pergunta, professor, aquele exercício ali, qual é o motivo, qual é o objetivo? Aquele exercício eu não conheço muito bem, eu não sei muito bem por que eles estão fazendo aquilo, ou seja, você não passa nenhum tipo de segurança para esse cliente. Bom, diante dessa situação, com certeza o grau de frustração dele começa a ser alto. Você é um professor que só tem assuntos que ele não se interessa. Você, por exemplo, é um professor novo, jovem, e chega para conversar com esse seu aluno e conversa com ele sobre balada. E o seu aluno é um aluno casado, juiz, pai de família, que não tem o mínimo de interesse por uma balada. Você acha mesmo que a sua conversa com ele vai agradá-lo? O seu aluno é totalmente apaixonado por futebol. E na primeira aula você diz para ele, eu odeio futebol. De todos os esportes, o esporte que menos me interessa é o futebol. Você acha mesmo que você vai gerar algum tipo de empatia com esse cliente? Bom, você não prestou atenção nas informações que ele trouxe para você. Esse cliente disse para você, professor, quando eu ando na esteira, eu sinto um pouco de dor no joelho. E você responde, isso é normal, no começo dói mesmo, vamos andando aí e logo logo essa dor para. Você acha mesmo que esse cliente vai ficar satisfeito com você? E eu chamo a sua atenção para uma situação. Os sinais de insatisfação normalmente são muito sutis. Esse cliente não fala, ele não passa essa informação para você. Normalmente ele sofre calado, ele não está gostando, mas ele não fala, ele não demonstra. Se ele falar isso para você, agradeça, não ache ruim. Os professores têm uma tendência a ficar bravos quando o aluno traz um feedback negativo. Você deveria agradecer esse aluno que trouxe um feedback negativo, porque na verdade ele está te dando uma chance de melhorar o seu comportamento, de mudar a sua conduta, de mudar a sua postura para talvez agradá-lo. Então, preste atenção nesses pontos e cuidado, porque o aluno não demonstra essa insatisfação com você. Bom, dando continuidade no treinamento e dando continuidade no gráfico. O aluno
continua sendo mal atendido, chegou ao final do primeiro mês, você não se atentou aos pontos, você não teve clareza no objetivo, ele disse para você que ele não gosta de fazer exercícios de musculação pesado e você continua insistindo que para ter resultado tem que ter intensidade, tem que ter carga, porque você leu do professor X, do professor Y, que o que dá resultado é o treinamento de alta intensidade. Tudo bem, eu concordo, é o que dá resultado, mas naquele momento talvez não seja o ideal. Naquele momento talvez não seja o que ele está buscando. Faça isso de forma gradativa e não impondo para esse cliente. Bom, chegamos ao final de um ciclo, chegamos ao final do primeiro mês. Ao final do primeiro mês, o que nós devemos fazer? Todos já sabem, reavaliação do treinamento. E nesse momento, eu digo que você tem a primeira chance, é a primeira vez que você tem a chance de reverter essa situação. É a primeira chance de você sentar com o seu cliente, conversar com ele e perguntar para ele: olha, tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar? Eu tenho sentido você um pouco distante, eu sinto que você não está muito satisfeito, eu sinto você um pouco desinteressado nos movimentos. Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, vamos rever esse treinamento. Repito, é a primeira chance que você tem de deixar o seu orgulho de lado e conversar com esse aluno. O professor tem a tendência a achar que é o sabe-tudo e ignora esses sinais do cliente e ignora inclusive essa chance de reavaliar essa situação. Não faça isso, não seja orgulhoso, reavalie o treinamento com o seu cliente, converse com o seu cliente. Bom, dando sequência ao nosso treinamento, infelizmente você não liga para o que eu estou falando, não concorda com o que eu estou dizendo, continua acreditando que você está certo, que você está correto e afinal sempre foi assim e não é agora que você vai mudar, não é mesmo? Muitos pensam dessa forma e você continua fazendo da mesma forma, continua cometendo os mesmos erros, continua não prestando atenção nos detalhes, continua executando tudo da mesma forma. Chegou ao final do segundo mês, seu aluno completamente frustrado, altíssima chance de desistir do treinamento, mas é o final de um ciclo, é o final do segundo mês, é a segunda chance que você tem. Eu te peço, deixe o seu orgulho de lado, converse com o seu cliente, pergunte para ele, diga a verdade. Cliente, eu tenho percebido que você não está satisfeito com o meu trabalho. Você poderia me dizer o que eu posso fazer para melhorar, o que eu devo fazer para melhorar, de que forma que eu transformaria esse treinamento em um treinamento mais agradável? Mas não, você é o dono da verdade, você não está disposto a fazer isso. Afinal, você tem outros clientes que nunca reclamaram, então por que esse vai reclamar? Talvez ele seja o errado. Que pena que você pensa assim. Dando início e dando continuidade ao treinamento, ao final desse segundo mês, esse cliente tem um altíssimo índice de frustração, tanto com você quanto com o treinamento. Dificilmente esse cliente vai executar os exercícios que você vai pedir para que ele faça. Você vai perceber que ele começa a atrasar para as aulas, você vai perceber que ele começa a pedir para ir embora mais cedo, ele inventa uma desculpa, ele diz para você que hoje eu tenho um compromisso, amanhã não vai dar para ir porque eu tenho um compromisso muito mais importante que você. Ou seja, todo aquele comprometimento que ele tinha com você desapareceu. Ao final do terceiro mês, esse cliente, além de tudo, se transforma em um propagador negativo do seu trabalho. Tenha certeza que esse cliente, quando sentar em um restaurante, quando sentar num almoço de família, quando chegar na casa dele, ele vai falar muito mal de você, muito mal do seu trabalho. Ele vai passar uma sensação, ele vai passar uma situação onde a pior parte, o pior momento do dia dele é o momento que ele passa do seu lado. Abra seus olhos, acorde. Não deixe cair numa situação como essa. Tem como evitar isso. É possível evitar uma situação desse tipo. E chegamos ao terceiro mês. Esse terceiro mês, ele de certa forma é um pouco complicado.
talvez seja a última chance de fazer alguma coisa. E em muitos casos eu digo que essa chance já não existe mais. Talvez seja o ponto que realmente esse aluno você perdeu. Eu não digo que você perdeu porque a culpa é sua. Eventualmente você realmente não tem culpa. Você já ouviu aquela história de o santo não bateu? Tem pessoas que talvez não combinam com as outras. Eventualmente o seu gosto é realmente muito diferente daquele cliente. Talvez você é o inverso dele. Talvez vocês não teriam nenhum tipo de sinergia, nenhum tipo de empatia. E isso pode acontecer sim. Se você observou que a situação é essa, se você observou que não há nenhum tipo de empatia com esse cliente, não tem chance, não tem nenhuma possibilidade de você dar continuidade nesse trabalho, eu daria uma dica para você. A dica é: passe esse aluno para outro professor. Não tenha orgulho, não seja o dono da verdade. Passe esse aluno para um outro professor. Um professor que você conhece, um professor que você acredita que tenha uma conexão maior com esse aluno. Conte uma história para esse aluno, diga para ele que você tem sentido que ele não está satisfeito com o seu trabalho, mas explique para ele que essa é a sua forma de trabalho e que, infelizmente, vocês não tiveram esse tipo de conexão. E por esse motivo você indica ele para um outro aluno. Quando eu disse que era a última chance, é porque talvez nem isso caiba mais, nem essa situação seja possível. Mas talvez seja uma forma de manter esse aluno, de manter esse cliente na academia que você trabalha e talvez seja uma forma de reparar toda aquela frustração que esse cliente criou diante de você. Vou repetir alguns pontos para você prestar bastante atenção. Sinais claros de insatisfação como desmarcar a aula, não querer fazer exercícios propostos, prestar atenção nos exercícios de outros alunos, cliente extremamente mal-humorado, extremamente infeliz. Digo, nesta fase é melhor trocar. Se for possível trocar, é melhor trocar. Troque, passe esse aluno para outro professor. Tenha certeza que você está fazendo a melhor coisa, especialmente para o seu trabalho. Bom, diante de uma situação dessa, infelizmente nós chegaríamos em um ponto que eu chamo de fracasso. Espero que nenhum de vocês chegue a esse ponto. A ideia desse trabalho, dessa apresentação, desse slide, desse vídeo é mostrar uma realidade prática de anos e anos avaliando e observando o comportamento de clientes e espero que esse slide sirva para alertá-los e contribuir para o seu trabalho. Um grande abraço a todos.